Graças a Deus. Louvado seja engrandecido o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento a todos nessa noite com a graça e paz em nome de Jesus. Cumprimento aos nossos irmãos do YouTube com a graça e paz. E os nossos irmãos do Facebook com a graça e paz em nome de Jesus. Aleluia. Com a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, aleluia, nós vamos aprender na palavra do Senhor. Hoje é a segunda parte. Onde está o poder de Deus? Aleluia. Aonde está o poder de Deus em nome de Jesus? Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Muitas pessoas, falam que eu tenho que jejuar, eu tenho que orar mais, eu tenho que me encher mais, eu tenho que ir para o monte, eu tenho que buscar a presença de Deus. Mas venha cá. Aonde está o poder de Deus? Perante a Bíblia, né? Perante a Bíblia, perante a palavra de Deus. Aonde que está o poder de Deus? O poder de Deus está eu ir no monte buscar? O poder de Deus está em mim porque eu estou jejuando? Quantas e quantas vezes lá atrás, no começo, quando nós estávamos caminhando pela fé, mas caminhando sem instrução bíblica, né? Instruído e induzido. Que quanto mais você orar, com quanto mais você buscar, mais poder de Deus você tem. É uma grande mentira, né? Então, aonde que está o poder de Deus? O poder de Deus está que eu vou lá no monte buscar o poder de Deus lá? Não. A Bíblia fala que o poder de Deus opera em mim segundo a sua vontade. Não é segundo eu, não segundo eu buscar, mas segundo o querer de Deus. Quantas e quantas vezes fomos instruídos errado? Hoje nós somos instruídos pela palavra de Deus, o qual eu estou aprendendo, o qual também eu passo para cada um de nós que estamos aqui e a todos que estão no YouTube e no Facebook também. O poder de Deus, na primeira parte aí você vai ver que vai falar muito sobre o poder de Deus. Aonde que opera, como opera em nós. E fala que é segundo o querer e a vontade de Deus. Não é nem o meu querer, é a vontade dele. Então não adianta eu querer fazer um sacrifício de tolo, o qual Deus, querendo fazer segundo a sua vontade, ele opera em mim com o seu poder. Olha para você ver que coisa linda, que coisa maravilhosa da parte de Deus. Aleluia! Vamos então iniciar a segunda parte agora para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos ler um versículo bíblico no livro de Efésios, capítulo 3, e versículo de número, aleluia, 20. Efésios capítulo 3, versículo 20, diz a Bíblia: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém? Segundo o poder que em nós opera. Segundo, meu irmão, não é a minha vontade, não é eu buscando, é segundo o querer de Deus, segundo a sua vontade, aleluia, diz a Bíblia, que o poder em nós opera. O poder de Deus opera em nós. Então, quando eu vou buscar, eu não estou buscando poder. É segundo o querer de Deus, segundo o poder de Deus opera em nós. O poder de Deus opera em nós. Naquilo que pensamos e que pedimos. Então, o poder de Deus opera em nós. Aleluia! Louvado seja Deus. Vamos orar e vamos falar com Deus. Glorioso Deus, maravilhoso Pai, nessa noite eu te agradeço por mais uma vez, por essa oportunidade ímpar de trazer mais uma vez uma porção da tua palavra. Senhor, nessa noite eu vou usar a tua palavra e peço-te que o Senhor venha me usar, segundo o teu querer e segundo o poder que opera em nós.
eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos um versículo aí, continuando, amém? Vamos lá no livro de Salmo, aleluia. Salmo 138. Louvado seja Deus. Salmo 138 e de número 1 e 2. Louvado seja Deus. Salmo 138, 1 e 2. Diz a Bíblia: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo, que na época não tinha o templo do Espírito Santo que somos nós. No teu santo templo, e louvarei o teu nome, pela tua benignidade, pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Amém? Então engrandecestes a tua palavra acima de todo, aleluia, o teu nome. Então a palavra de Deus é a verdade. A palavra do Senhor é a justiça de Deus. A palavra de Deus verdadeira, ela é, aleluia, a verdade. E ela, sendo a verdade na minha vida e na tua vida, é engrandecido a palavra de Deus acima de todo o nome, ou seja, do teu nome. Aleluia, louvado seja Deus. Então, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo. Hoje quem é? O Espírito Santo. Aleluia. Que faz morada no templo. Hoje nós somos templo do Espírito Santo. Somos a tua morada. Quando Cristo falou, eis que vou preparar morada, aleluia, era os corpos, aleluia, eram as almas que ele ia preparar para que viesse à terra. Eis que vou preparar morada. Louvado seja Deus. E não preparou? Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos lá ao versículo na palavra do Senhor. No livro de Isaías. Isaías capítulo 64. Aleluia. Isaías capítulo 64 e versículo de número 4. Isaías 64, versículo de número 4. Diz a palavra do Senhor: porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com os seus ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para aquele que nele espera. Se Deus trabalha para aquele que nele espera, então por que eu tenho que ficar fazendo sacrifício de tolo? Ah, eu vou para o monte que eu vou buscar poder de Deus. Aonde? Aonde você tem poder? Você não tem poder de Deus na sua vida. O poder dele que opera em nós, segundo ainda o teu querer, segundo a tua vontade. Ah, eu fiz a campanha e recebi. Também tem o poder da mentira, que nós falamos no culto anterior. Amém? Mas eu estou falando na tua palavra, na palavra de Deus que está falando conosco nessa noite.
Então não ouviu e nem percebeu, e nem com os olhos viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então Deus trabalha na vida daquele que espera. Mas espera não é ficar só de braço cruzado esperando, não, irmão. Não. Tem que fazer a tua parte. Deus faz a dele, você faz a tua. Deus trabalha para aquele que nele espera, mediante a sua fé. Você tem fé? Você espera em Deus? Você crê em Deus? Você coloca Deus na frente de tudo? Então você fica com a fé em Deus. E Deus trabalha na tua vida. E no tempo de Deus na tua vida, Ele vai te abençoar. Mas você tem que fazer por onde? Você tem que trabalhar. Você tem que correr do pão de cada dia. Tá com a porta fechada, tá desempregado, corre atrás do emprego. Aleluia. Amém? Tem muitos que ficam esperando, eu espero em Deus porque Deus trabalha por mim. Mas se você não fazer por onde, meu amigo? Amém? Então você não vai alcançar nada. Quer viver uma vida tranquila? Não quer fazer nada? Também não vai ter nada. E como é que Deus vai te abençoar? Então Deus dá a bênção, dá saúde para você conquistar. Então você, aleluia, Deus trabalha por aquele que nele espera. Se você tem esperado em Deus, esperar com paciência, ou daquilo que você tem no seu pensamento, ou desejo de ter algo na tua vida, uma melhora, melhor para tua família, tudo vai chegar, mas com o tempo de Deus na tua vida. Mas você se esforçando e fazendo por onde. Amém? Aleluia! Louvado seja Deus. Vamos ao versículo na palavra do Senhor, no livro de 1 Tessalonicenses. Aleluia! Louvado seja Deus. Graça e paz, irmão. Amém. 1 Tessalonicenses. Aleluia. Louvado seja Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 13. Quer pegar uma Bíblia? Amém. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Amém. Louvado seja Deus. Diz a palavra. E quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Amém? Então, quando nós estávamos mortos pelos nossos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele e perdoando-vos todas as ofensas, perdoando todos os pecados. Então, Cristo, o que ele fez? Nós estávamos mortos pelo nosso pecado. Ele foi pelos nossos pecados. Ele foi pelas nossas transgressões, para nos vivificar juntamente com ele, porque nós estávamos mortos. E nós reviveu juntamente com Cristo, como diz a palavra. Aleluia. Mas muitos dizem, eu vou no monte que eu vou buscar poder de Deus. Eu vou entrar num jejum que agora eu vou me encher da graça, vou encher do poder de Deus. Mentira. Porque o poder de Deus, ele opera em nós, segundo ainda o seu querer, segundo a sua vontade. Amém? Aleluia. Vamos lá ao versículo na palavra do Senhor, no livro de Romanos, capítulo 16 e versículo número 25. Aleluia. Só mais esse e mais 2 versículos, tá bom? Não. Romanos, capítulo 16 e versículo 25. Louvado seja Deus. Romanos, capítulo 16, versículo 25, diz a palavra. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Aleluia. Amém, irmãos? Então, aquele que é poderoso
para confirmar, segundo o evangelho, o meu evangelho, quem estava falando aqui era Paulo. Então, segundo o evangelho de Paulo, que era a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Ou seja, aquilo que estava oculto foi revelado a Paulo para levar a palavra para os gentios, que estavam oculto daquele tempo, mas estava oculto. E foi revelado a Paulo ao terceiro céu, a qual foi palavras inefáveis que para o homem era lícito falar. Mas Deus, com sua grande misericórdia, ele revelou a Paulo e trouxe para o povo em Roma e também hoje vos falo em Cristo Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Então ele é poderoso para confirmar, segundo o evangelho da graça, que é a pregação de Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. E hoje não está mais oculto, mas sim revelado aos nossos corações, o qual hoje nós temos os olhos iluminados para entender e compreender, aleluia, dentro da sua palavra e a cada dia também aprendendo no evangelho da graça em nome de Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia agora no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 19. Louvado seja Deus. Vamos ler o 19, o 20 e o 21. Diz a palavra: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Pôs em nós o quê? A palavra da reconciliação. 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Amém? Então nós somos quem? Nós somos embaixadores. E as mulheres são as embaixatriz, isso. Amém, irmão? Então, o que acontece? Ainda de sorte que nós somos na terra. Porque quando ele diz aqui que ele estava reconciliando o mundo, ou seja, as pessoas que estão na face da terra, quando ele fez isso, ele estava reconciliando, para que hoje nós venha ter o quê? Não é a conversão, não, é ter que se converter, não, irmão. É a palavra da salvação, mas para converter. Não, como diz aqui no 19, é a palavra da reconciliar. A pessoa, então, que está no mundo, ela tem que se reconciliar com Deus. Não aceitar Jesus como Salvador, é reconciliar. E não é levantar a mão, que quer aceitar Jesus, como muitos líderes fazem, né? Ou seja, muitos sistemas religiosos fazem dessa forma. E se você ficou muito tempo parado e voltou de novo, quer reconciliar, é a segunda vez já, se reconciliar com Deus. E aí levanta a mão, tem que ir lá na frente, isso aí não acabe a nós fazer isso, porque o Senhor, ele é espírito, não é? Então ele conhece, ele sabe quem está reconciliando com ele ou não, perante a sua palavra e beleza da sua fé, perante a palavra. Não porque o líder está falando, porque amanhã ou depois ele está lá de novo na cachaça, na droga, né? Volta pro mundão lá, aí a coisa fica mais feia. Não, então ele tem que sentir no coração da reconciliação com Deus, não fazer mais e fazer o que é correto, o que é certo. Não olhar para o homem. Isso, olhar para Deus. Louvado seja Deus. Amém. Vamos lá um versículo na palavra do Senhor, no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 1 e versículo de número 30. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30 e o 31. Para a glória de Deus. Só mais esse, igreja. Diz a palavra: mas vós sois dele,
Nós somos de quem? Nós somos de Deus. Dele. Perfeito. Em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. 31. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, quando nós se gloriar, nós temos que gloriar no Senhor. porque Ele é tudo para nós. É isso aí. Amém, irmãos? Amém. Então, muitas pessoas querem fazer aquilo que o líder fala, ó, vamos hoje para o monte. Não, isso aí não é poder de Deus. Poder de Deus é o que nós lemos lá em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Vamos ler mais uma vez para não encerrar. Falei que era último, mas vamos lá no 20. Tá gostoso. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, não é que eu vou buscar e vou ser cheio do poder de Deus. Isso está errado. Isso nós aprendemos lá atrás é errado. O sistema fez isso com nós. Mas hoje nós temos os olhos iluminados. Então, o poder de Deus opera em nós. Segundo o querer de Deus. Então, não precisa você falar, eu vou lá, eu vou me encher do poder de Deus. É uma grande mentira. Porque você está fazendo um sacrifício de tolo e sabendo que o poder de Deus opera em nós segundo o querer dele. Não nossa vontade. Eu tô cheio. Tem uns que batem no peito e começam a falar em labassura, que não gosta. Começa labassura e candarabarabara. E começa a falar o labassura. E pensa que aquilo é o poder de Deus. E não é. Aquilo ali ele está falando a sua própria língua do jeito que ele quer falar, da sua carne, da sua vontade. Isso. Porque as línguas que falam aqui repartida, uma outra hora eu trago. Em Atos 2, fala bem claríssimo que ali havia pessoas de vários outros lugares e falavam conforme a sua própria língua. Só que aí acontece, como tinha muita gente, misturou aquelas línguas e aí houve línguas repartidas. Mas cada um falando da sua nacionalidade, ou seja, daquilo que foi nascido. Quem era da Amazônia falava da língua dele, quem era ali do português falava português, quem era da Índia falava indiano, quem era do Egito falava a língua egípcia, e até Egito também só falava mais em sinais, né? Escrevia assim, fazia o desenho, tudo, eles eram mais em sinais. Existe isso. Amém, igreja? Amém. Então está encerrada essa segunda parte, né? Onde está o poder de Deus? Em nome de Jesus, amém? Graça e paz em nome de Jesus, amém?